Olá, boa tarde. Acerto de contas com o Leão. Só no primeiro dia, a Receita Federal já recebeu mais de 300 mil declarações de imposto de renda. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre as novidades na declaração, como o gasto com o INSS de empregado doméstico, que não poderá mais ser deduzido a partir de agora. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Seminário realizado pelo Conselho Nacional de Justiça debate a política criminal no país. Não há caminho para a superação do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional, senão pela compreensão do caráter estrutural da crise que enfrentamos. Por determinação da Justiça, Correios terá de demitir 8 assessores especiais do presidente da estatal. E ainda, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recolhe donativos para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingem o estado. O desembargador Grijalbo Coutinho, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em Brasília, determinou que os Correios demitam até o dia 5 de março 8 assessores especiais do presidente dos Correios, o general Floriano Peixoto Neto. A decisão da Corte veio após o Ministério Público do Trabalho entrar com um mandado de segurança, alegando que a estatal não pode ter em seu quadro funcional um servidor comissionado. Segundo a Justiça, os Correios precisam cumprir o acordo firmado em 2013 com o Ministério Público do Trabalho de não contratar funcionários sem concurso público. Procurado pela nossa produção, os Correios informaram a política da empresa, que a política é de não se manifestar sobre questões judiciais em andamento, apenas nos autos do processo. Ainda de acordo com a empresa, comentários e posicionamentos oficiais, se oportunos, serão feitos após o trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidades de recursos. 3 empresas de São Paulo foram absolvidas de pagar dívidas trabalhistas a um vigilante. A decisão é da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. As informações com o repórter Pablo Lemos. O vigilante era contratado de uma empresa de transportes e valores em São Paulo, capital. No processo, ele alegou que prestava serviços como vigilante de carro forte e coletor de malotes de dinheiro para 2 empresas no interior, Jundiaí e Campinas. Com isso, ele entrou na justiça com o argumento de que deveria receber parcelas devidas dessas empresas, porque o trabalho era terceirizado. As empresas recorreram ao TST. Sustentaram que não se trata de terceirização, mas de contrato de natureza civil. Ressaltaram também que os serviços eram prestados simultaneamente a diversos tomadores. O relator na 3ª turma, ministro Agra Belmonte, observou peculiaridades que, consideradas em conjunto, permitem afastar a hipótese de terceirização. Para o ministro, não se pode confundir o caso com outros em que o trabalhador permanece à disposição do tomador de serviços durante toda a jornada, a exemplo dos vigilantes de banco. O ministro assinalou ainda que as atividades de coleta e transporte de valores dentro dos estabelecimentos não demandavam tempo e força de trabalho significativos às empresas envolvidas e que elas não interferiam diretamente no serviço ou na jornada. Ainda segundo o relator, o vigilante estava inserido no quadro da empresa de transportes e valores de onde partia para as rotas e que ele atuava com autonomia para gerenciar as atividades e não fornecia mão de obra apenas em favor de determinado tomador dos serviços. A decisão foi unânime. O juiz Dalton Igor Conrado, da 5ª Vara Federal Criminal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, responsável pelo acompanhamento da prisão de Adélio Bispo de Oliveira, autorizou que ele seja transferido da penitenciária federal onde está no estado. O magistrado considerou que o presídio não é o local adequado para o cumprimento da medida de segurança aplicada a Adélio, que foi declarado inimputável pela Justiça, mas também não definiu o local para onde irá o preso. Adélio Bispo foi o autor da facada no então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, em setembro de 2018, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está recolhendo donativos para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingem o estado desde a última sexta-feira. Foram montados
postos de arrecadação no fórum para recolher donativos de juízes, servidores, advogados e do público em geral que frequenta o Poder Judiciário. As pessoas podem doar roupas, calçados, artigos de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis, roupas de cama e álcool em gel. De acordo com a Defesa Civil do Rio de Janeiro, cerca de 5.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas por causa das fortes chuvas. 5 mortes foram confirmadas. Desde o fim de semana, choveu mais da metade da média para todo o mês de março. A água arrastou carros, destruiu ruas e invadiu casas, para o desespero dos moradores. Calma, só sobe. O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar um recurso que pode alterar a composição da Câmara dos Deputados. Veja agora esse e outros destaques da semana do TSE. Na sessão do dia 3 de março, os ministros devem julgar um recurso do deputado federal Ricardo Zanata Guide e do Ministério Público Federal contra a decisão do TRE de Santa Catarina, que deferiu o registro de uma candidata à Câmara dos Deputados pelo PT. Se o registro dela for deferido, Ricardo perde a vaga no Congresso Nacional por conta do quociente partidário. Ainda na terça-feira, o plenário deve analisar a prestação de contas de 2014 do Partido Republicano Progressista. O ministro Sérgio Banhos é relator desse processo. Já na sessão do dia 5 de março está previsto na pauta um recurso de Gilmar Dato, que disputou em 2018 uma vaga no Senado Federal pelo estado de São Paulo. Ele é acusado de impulsionar conteúdo na internet de forma irregular durante a campanha. Na quinta-feira, os ministros também devem julgar a prestação de contas de campanha de 2016 do Partido Trabalhista Cristão. A ação está sob relatoria do ministro Og Fernandes. Os desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiram, por maioria de votos, a perda do cargo do procurador de Justiça, Hélio Fischberg, atendendo a pedido do Ministério Público em ação civil pública. Fischberg, que já ocupou o cargo de subprocurador-geral de Justiça, está afastado da instituição por ter sido condenado em 2002 por falsificação de assinaturas de integrantes do Ministério Público para permitir o arquivamento de inquéritos. No julgamento, o procurador Marlon Cordovil destacou o constrangimento da instituição diante dos crimes que levaram à condenação de Fischberg. E você vai ver no próximo bloco, o contribuinte tem até o dia 30 de abril para enviar a declaração do imposto de renda. Vamos falar sobre as principais novidades na hora de acertar as contas com o leão. Continue com a gente, até já. Justiça para mim é igualdade social, que todos os brasileiros têm direito a ela. A Defensoria Pública de São Paulo conseguiu, pela primeira vez, aplicar a Lei Maria da Penha em medida protetiva em caso de stalking. A mulher e o acusado se conheceram pela internet, trocaram mensagens por aproximadamente um ano, até que o homem demonstrou interesse em se relacionar com a vítima. Com a recusa dela, ele então começou a perseguir a mulher com diferentes números de telefones, além de entrar em contato com familiares para difamá-la e ir inclusive até o local de trabalho dela. A juíza que analisou o caso levou em consideração a personalidade agressiva do acusado e seus antecedentes em violência doméstica e em outros relacionamentos. E só no primeiro dia, a Receita Federal recebeu mais de 300 mil declarações do imposto de renda. Quem tem que acertar as contas com o leão, quem recebeu em todo o ano passado rendimentos acima de R$ 28.559,70. Este ano, a Receita Federal tem algumas novidades para os contribuintes. Entre elas, não será mais possível declarar gasto com o INSS de empregado doméstico, por exemplo. Acompanhe outras novidades agora na reportagem. Seu Pedro tem uma empregada doméstica que há 23 anos trabalha para a família, sempre com carteira assinada e todos os direitos pagos, inclusive o e-social. Uma despesa de R$ 2.500 por mês, em média, e que até o ano passado ele recebia cerca de 40% de volta na restituição do imposto de renda.
Muitas pessoas estão optando por diaristas. Já. Aí pagam, colocam duas diaristas em dias intercalados, às vezes até 3. Mas a maioria colocam duas vezes por semana, né? Que não... E no fim, fica mais barato. Até o ano passado, era possível descontar até R$ 1.200 gastos com o empregado doméstico, e esse benefício era temporário. Este ano, essa dedução não pode ser declarada no imposto de renda. A medida já vinha sendo anunciada desde o ano passado. Com o corte, ele ainda vai tentar manter a funcionária dele para não prejudicar a trabalhadora, mas vai fazer outros cortes nas finanças da casa para tentar compensar os gastos em impostos. Temos que nos reorganizar, vamos assim dizer. A pessoa vai se reorganizando, né? Bom, e para ajudar a gente a entender melhor como fazer a declaração do imposto de renda, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado e professor Reginaldo Pereira. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bom, como acompanhamos na reportagem, essa novidade que não é boa para o contribuinte, né? Sim. Infelizmente, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa e outras novidades também previstas na declaração deste ano, começando pela dedução. Como é que fica na prática, então? Bem, começando pela dedução. O grande ponto que nós temos hoje é a questão pecuniária do não aproveitamento da cota patronal do INSS do empregado doméstico. Então, nesse sentido, o valor que poderia ser deduzido até a declaração de 2019, referente ao ano calendário de 2018, estava correto. Agora, em 2020, referente ao ano calendário de 2019, não é mais permitido. Agora, temos outras novidades, como o recebimento da restituição até outubro, setembro? Nesse caso, era até o mês de novembro, agora eles anteciparam em um mês. Então, essa é uma das vantagens em relação a esse fluxo de quem vai ter restituição. Agora, em outro ponto também de novidades, e no ano passado, todos os dependentes já deviam ter os seus respectivos CPFs lançados na declaração do titular. E também tinha em relação ao Renavan dos veículos automotores. E neste ano vai ser obrigatório também, senão não vai ter êxito no envio, em relação às informações dos imóveis, em especial a matrícula, as informações do cartório e outros itens que são previstos na ficha da declaração de imposto de renda. Quais as orientações para o consumidor não cair na tão temida malha fina? Bem, o imposto de renda ele não deve ser só tratado no mês de abril, quando efetivamente tem sua entrega até o último dia útil, que nesse ano vai ser no dia 30, que, salvo engano, cairá numa terça-feira. O importante é você trabalhar a sua declaração todo ano. Então, as suas despesas com médicos, odontólogos, outras despesas dedutíveis, você guarde corretamente para quando chegar no momento oportuno você utilizar. Existe também a questão do ganho de capital. O ganho de capital, ele não é só declarado na declaração em 30 de abril do ano seguinte. O ganho de capital, ele deve ser pago na sua ocorrência até o último dia útil do mês subsequente. O que é isso? Você vendeu um imóvel hoje, que estava declarado por 500 mil, vendeu por 1 milhão, o imposto referente a esse ganho você tem que pagar até o último dia útil do mês que vem. Então, um exemplo, nós estamos no mês de março. Você tem que pagar até o último dia do mês de abril. Se você estivesse em setembro, até o último dia do mês de outubro. Então, para isso, você tem que manter um acompanhamento das suas questões pessoais em relação ao seu imposto de renda. E não só em abril do ano subsequente. Mas tem também a declaração retificadora, que qual a orientação do senhor? Manda com alguma eventual dúvida e depois retifica para não perder o prazo? Vamos lá, correto. Para não perder o prazo, já se envia a declaração de imposto de renda e depois faz uma retificadora. É por isso que entra o ponto da sua pergunta anterior. Essa preocupação que, se você tivesse durante o ano, você já deixaria preparados os documentos, tanto é que foram entregues mais de 300 mil declarações já no primeiro dia, ou seja, são dessas pessoas que se organizaram e o sistema não abriu agora, o sistema abriu no final de fevereiro. Já fizeram, o sistema abre para você baixar a declaração, o envio que começa em março. Então, ou seja, essas pessoas organizadas já prepararam suas declarações, já fizeram as devidas revisões e efetivamente já promoveram o envio. Estas, se tiverem valor a restituir, serão das primeiras. Educação, o que a gente pode deduzir?
Educação. Você pode deduzir os gastos com creche, a educação infantil, educação fundamental, a questão do ensino médio, a questão de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, como também cursos técnicos profissionalizantes e os tecnólogos. Agora, os cursos livres não podem ser deduzidos. O que seriam esses cursos livres? Vamos falar aula de inglês, aula de natação, outros cursos que não sejam esses vinculados à formação do cidadão. Saúde. Desculpe, no sentido intelectual. Tá? Agora, saúde. A saúde, nós podemos dizer que não há nenhum empecilho. Todos os gastos com saúde podem ser efetivamente deduzidos. Precisa guardar a notinha também, né, do que comprar de medicação. Vamos lá. Excelente observação. Quando nós falamos gasto em saúde, nós estamos falando de consultas, tratamentos, exames. Agora não entra a questão de medicação. Ah, achei que podia deduzir, não, mesmo aquele remédio de alto custo ou mais caro? Não, a medicação só pode ser deduzida se ela fizer parte de uma conta de hospital, se a pessoa estiver internada. É uma espécie de reembolso, né? Não, na verdade, você está na conta do hospital. Se tiver algum medicamento que esteja lá listado e ele te apresente a conta, tudo bem. Caso contrário, não. Se eu sair de lá, comprar um remédio em uma farmácia, uma drogaria qualquer, eu não posso deduzir aquele valor na minha declaração de imposto de renda. Professor, esse assunto é inesgotável, ficaríamos aqui por horas tirando dúvidas. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas aprendemos um pouquinho como declarar. Muito obrigada. Eu que agradeço pela gentileza do convite. E você vai ver no próximo bloco, a política criminal no Brasil é tema do seminário do Conselho Nacional de Justiça. Você confere os detalhes daqui a pouco, até já. Seria isso uma justiça para mim, manter o direito de todos iguais, todos iguais. Começou hoje na sede do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça em Brasília, o seminário Judiciário, Sistema Penal e Sistema Socioeducativo. Questões estruturais e mudanças necessárias. Durante 2 dias, juízes, representantes do sistema de justiça criminal e pesquisadores vão debater a política criminal no Brasil, com foco no princípio da dignidade da pessoa humana. E quem acompanhou está lá ao vivo e traz agora os detalhes para a gente é o nosso repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos. No seminário, participantes brasileiros e também outros vindos do exterior discutem questões estruturais e formas de melhorar o sistema penitenciário brasileiro. Mais cedo, agora de manhã, foram 2 painéis, um tratando da superlotação carcerária e também das formas de cumprimento de penas. E antes, foi um sobre o papel do Poder Judiciário no sistema prisional e também a punição na sociedade contemporânea. Mais cedo, o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, participou da cerimônia de abertura. Veja agora na reportagem. 1.500 estabelecimentos prisionais. Segundo uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça, o número de presos aumenta a cada ano. O ato infracional mais praticado pelos menores de idade é o roubo, enquanto pelos adultos é o tráfico de drogas. Na abertura do Seminário Internacional, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, citou dados desse levantamento para lembrar que, apesar de o número de presos no Brasil aumentar, a sensação de segurança reduz. Segundo ele, os números mostram que não basta prender. É curioso verificar que a conclusão foi de que a taxa de reentrada no sistema prisional é bastante superior à reentrada no sistema socioeducativo. Nós temos que trabalhar com dados da realidade. Não adianta eu achar que colocando uma pessoa, um adolescente de 17, 18 anos, nós estaremos trazendo segurança. O fato fala por si mesmo. Então essa pesquisa, ela fala por si. Ao mencionar a busca por melhorias na execução das penas, o diretor-geral do DEPEN ressaltou o combate às 36 organizações criminosas existentes no país e anunciou que em breve será divulgado um ranking sobre a situação de cada presídio. Estamos então trabalhando junto com os estados para divulgar critérios nos eixos de gestão,
nos eixos de segurança e de assistências. Então, todos os estabelecimentos prisionais do Brasil estarão classificados em notas A, B, C e D até o final desse mês. O primeiro painel foi sobre a punição na sociedade contemporânea e teve a participação do juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Eugênio Zaffaroni. Ele fez uma análise sobre os motivos para as prisões, a atuação de organizações criminosas e a situação dos presídios brasileiros. Nossas cadeias são variáveis da categoria geral de campos de concentração. Estão se degradando a campos de concentração, mas com a diferença que são geridas pelos próprios presos. Para o representante residente adjunto do PNUD, é preciso adotar um novo olhar sobre as pessoas que entram no sistema penal e socioeducativo. Ele lembrou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada em 1948, para falar da necessidade de garantir um tratamento digno a quem cumpre a pena. Ao respeito que todos os indivíduos merecem quanto à sua dignidade e valor como seres humanos, independentemente de suas trajetórias de vida. Ao citar uma atuação conjunta na busca por melhorias no sistema penitenciário, o Corregedor Nacional de Justiça falou sobre a responsabilidade do Poder Judiciário. O Judiciário brasileiro não pode ser partícipe de um sistema prisional em que a superlotação é a regra, no qual a oferta de educação e trabalho ainda é irrisória, em que as pessoas estão sendo privadas de liberdade e estão também privadas de condições adequadas de higiene e salubridade. Já o ministro Dias Toffoli defendeu o diálogo na busca por soluções para os problemas enfrentados pelo sistema carcerário. Problemas complexos são, com constância, muitas vezes tentados ser resolvidos com soluções simplistas. E respostas simplistas, invariavelmente, são quase sempre falsas respostas. Não há caminho para a superação do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional, senão pela compreensão do caráter estrutural da crise que enfrentamos. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, esse seminário que nós acompanhamos agora pela manhã, transmitido ao vivo pela TV Justiça, o ministro Dias Toffoli, na abertura, ele bem ressaltou que é inadmissível o sistema carcerário que nós vivemos hoje, o Brasil, né, o sistema penal, as condições carcerárias, superlotação, enfim, condições desumanas, que, como vimos no evento, não é uma característica das prisões brasileiras. Né? O Brasil está no ranking internacional como o terceiro país que mais aprisiona. Então, é um número bastante considerável. Quando você observa o número de pessoas presas, né, que já superam 800 mil, e leva em consideração o número de vagas que nós temos nos presídios, a gente consegue perceber que nós temos o dobro de presos em relação ao número de vagas. Então, faltam mais de metade de vagas para poder efetivamente abrigar todas essas pessoas que estão cumprindo prisão dentro dessas unidades prisionais. Então, são mais de 800 mil presos em 1.500 unidades prisionais. Então, é um número bastante significativo. Inclusive, já que você mencionou o julgamento do Supremo Tribunal Federal, a gente tem um julgamento histórico de uma ação aqui no Supremo, em que os próprios ministros, né, entenderam que existe um estado de coisas inconstitucional no que diz respeito ao sistema penitenciário brasileiro. Ou seja, nós temos superlotação, péssimas condições, né? A dignidade humana não tem sido respeitada, os direitos do preso, porque o preso, quando ele vai, né, cumprir a pena, ele perde o seu direito de ir e vir, ele perde a liberdade, mas ele não perde a dignidade. E na prática, o que nós temos visto, que é um problema é um problema que realmente precisa ser olhado com maior cuidado.
nós temos um número de prisões insuficientes, embora se gaste bastante dinheiro na construção de presídios. Então, a oportunidade de discutir toda essa temática nesse seminário, trazendo inclusive experiências internacionais, é bastante interessante no sentido de tentar solucionar, né, o caos do sistema penitenciário brasileiro. Gisele, daqui a pouquinho a TV Justiça volta a transmitir ao vivo o evento. À tarde nós temos a conferência chamada 30 anos da Convenção da ONU sobre Direitos da Criança e do Adolescente, o ECA, né? E o cenário da socioeducação no país. O ministro Dias Toffoli, ele também divulgou um levantamento sobre jovens infratores. Qual é o cenário que nós temos? Olha, em relação às medidas socioeducativas, é importante dizer que no Brasil, os menores eles não praticam crime, eles praticam ato infracional. Então, enquanto os maiores de 18 anos, né, a partir do momento em que acabam praticando ali um ilícito, eles são submetidos ao Código Penal, a toda a punição que está prevista no Código Penal. Já os adolescentes, eles se submetem ao Estatuto da Criança e do Adolescente por serem consideradas pessoas em desenvolvimento. Então, o menor que pratica um ato infracional, ele vai se submeter às medidas socioeducativas que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que nós temos visto é que essa criminalidade, né, que nós temos no Brasil, ela tem crescido entre os jovens. Então, o ministro Raul Zaffaroni, inclusive, mencionou dados bem espantosos em relação aos nossos números, e ele disse que o sistema, de um modo geral, brasileiro, ele é punitivo, seletista e também é racista. Então, essa fala dele é uma fala que choca bastante, porque quando você vê as pessoas que estão encarceradas, você vai ver que a maioria delas não tem ensino, não tem nem o ensino fundamental completo. Elementar. Não tem o ensino fundamental completo, são pessoas, em sua grande maioria, pretos e mulatos. E também são essas as principais vítimas de homicídio. Então, dentro desse sistema, o próprio Raul Zaffaroni, ele diz que nós temos aí, de certa forma, até resquícios da escravidão, de uma sociedade que não soube lidar direito com a escravidão. Então, é algo estrutural que precisa realmente ser olhado com maior cuidado. Então, esse seminário em que os juízes, né, podem debater sobre esses temas, eu acredito que será de extrema importância para as próximas medidas que serão provavelmente demandadas pelo CNJ a partir desses dados e dessas discussões que estão sendo feitas hoje e amanhã. É isso aí, a TV Justiça volta a transmitir daqui a pouquinho ao vivo o seminário lá no CNJ. Obrigada pela participação, Gisele. Boa tarde. Boa tarde. E hoje foi lançado o Prêmio Inovare, que identifica e difunde as iniciativas que contribuem para o aprimoramento do judiciário brasileiro. A cerimônia foi realizada no Superior Tribunal de Justiça. Esta é a 17ª edição do Prêmio Inovare. Desde a criação em 2004, já foram premiadas 226 práticas em diversas áreas de atuação do direito. Neste ano, a categoria Destaque vai premiar a melhor iniciativa com o tema Defesa da Liberdade. A comissão julgadora é composta por ministros do STJ e do STF, desembargadores, juízes, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, advogados e outros profissionais de destaque na área jurídica. O presidente do Conselho Superior do Instituto Inovare é o ministro aposentado do STF, Aires Brito, que participa da cerimônia de lançamento ao lado do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, e do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. As inscrições para o prêmio começam hoje e estão disponíveis no site do Instituto Inovare. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Você acompanha agora o programa Artigo 5º. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde para você e até amanhã.